E trago-vos, em termos de respeitando a esta ditadura do tempo, duas pecinhas que são duas areias desta grande praia e duas pequenas ondas deste mar enorme de lusofonia onde nós todos navegamos. É o meu primeiro CD sobre contos tradicionais, em que eu tento recuperar memória coletiva cabo-verdiana, baseada nas tradições orais cabo-verdianas, que por sua vez estão baseadas no cancioneiro popular português. Há dias de comigo a comer uma feijoada brasileira em casa de uns amigos e eles diziam: mas nós queremos ver o teu audiolivro. Foram ver o meu audiolivro, que é este livro com o CD, e uma das mães, com uma criança de 5 anos, perguntou: mas lagartinha pintada, como é que é isto? Eu digo: lagartinha pintada, quem te pintou? Ela diz-me: mamãe sabia isso. É um lagarto pintado que se canta no Brasil, no Nordeste ou do Norte a Sul. Há 3 anos eu estive em Goiás Velho e as crianças de Goiás Velho, e eu acho que o meu querido amigo Lauro Moreira, que é um goiano, ouviu essa história de que os meninos a quem eu contei, com quem eu cantei a lagartinha pintada, todos me diziam: mamãe conhece essa música. Mamãe conhece, mas mamãe nunca tinha tido tempo de ensinar ou de levar essas músicas para a escola. E eu tive o prazer de repartir, de partilhar a minha lagartinha pintada, que a minha mãe me ensinou, com crianças de Goiás Velho, com crianças de Joanesburgo, com crianças de Massachusetts, com crianças da Suécia, na Associação Cabo-Verdiana de Gotemburgo. Devo dizer-vos que, quando eu penso, e eu ouvi há bocado falar-se na literatura infantil, acho que é realmente na escola onde esta semente da lusofonia tem que começar a ser melhor trabalhada. E na minha experiência com a educação intercultural, digo-vos que o Roberto Chichorro, que é moçambicano, ajudou-me a dar este pequenino contributo, a trazer esta pequenina areia para esta praia que é de nós todos, esta pequenina onda para este mar que é de nós todos e que forma um Atlântico que nos une. E realmente, se a temática é a viagem, eu dou conta que, por exemplo, quando eu canto, quando a minha mãe cantava pirulito que bate, pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Também há uma quadra em português que eu cantava com a minha professora da escola, que dizia, mas nós cantávamos em crioulo: quando me era novo, me era flor de pôr na peito, agora me é peixe, me é passou para requintar. A matriz está lá, mas já a culturação deu-se e deixou de ser só português de Portugal para ser cabo-verdiano, com outra roupagem, mas não deixa de ser português, não deixa de ser lusófono, não deixa de ser cabo-verdiano, mas também é moçambicano, angolano, guineense, brasileiro, timorense, de Malaca, de Goa. Acho que há realmente neste mundo, desta identidade, para a qual nós todos temos que contribuir. E devo dizer-vos que não tem sido fácil este trabalho de preservar o património, preservar a memória, porque quando eu comecei esta batalha, Cabo Verde não apoiou, Portugal não apoiou, mas eu tenho uma família que me apoiou. Meu pai, minha mãe, não gostava de ninguém, que queria ver toda a gente da família. Paguei depois, mas agora tenho a compensação de, por exemplo, passar por algumas escolas e os meninos dessas escolas, em vez de dizerem bom dia ou boa tarde, cantam para mim as cantigas que eu lhes ensinei. Pirulito que bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. E eu posso responder: quando me era, não me era, flor de pôr na peito, agora me é peixe, me é passou para quem está. E vamos a harmonia. Alguma intervenção, algum pedido de esclarecimento à mesa? Estamos muito adiantados no tempo. Então passaremos de imediato à mesa de conclusões. Chamo o General Garcia, professor Gentil Martins. Pergunto
está presente a professora Rui Leandro Maia. Então vamos iniciar esta última mesa da tarde, uma mesa de conclusões, necessariamente conclusões preliminares. Procuraremos aqui, pelo menos o propósito da inscrição desta mesa final do programa, de fazer uma primeira reflexão sobre aquilo que ouvimos ao longo do dia e, sobretudo, nesta tarde. Ou seja, as várias áreas em que esta cooperação lusófona que tanto defendemos se pode concretizar. Foram lançadas várias ideias ao longo desta tarde. Obviamente que muita coisa ficou por dizer e, portanto, eu pediria um primeiro balanço também do andamento deste congresso a duas pessoas particularmente qualificadas para o fazerem, o general Braciliano e o professor António Gentil Martins. Ora bem, boa tarde a todos. O tempo vai muito adiantado e, portanto, eu vou apenas sublinhar alguns aspectos que me parecem significativos, até porque as pessoas estão cansadas. A primeira grande conclusão que se pode tirar é que, existindo a CPLP há mais de 15 anos, os resultados são francamente fracos. A nível de relações intergovernamentais e responsabilidades político-partidárias parlamentares não se tem chegado lá. E assim, a sociedade civil assumiu nestes dias, este salto de procurar arranjar um suporte à montante para esse trabalho que as sociedades têm de fazer. É a primeira grande questão que governos, estruturas políticas não conseguem lá chegar se não tiverem este apoio da sociedade. A segunda é a questão da organização. Há aqui dois movimentos que têm tido uma grande preocupação de criar rede. Um movimento internacional lusófono, nesta ligação de tudo quanto liga às regiões, países, sociedades onde se fala qualquer tipo de português, e a PASCO, a plataforma ativa da sociedade civil, que em Portugal está a juntar não pessoas, mas associações. Começou em 2010 com 10 associações e está hoje com 31 associações. Portanto, procurando encontrar pontos de contacto, pontos de sinergia e juntar-se. Nesta sinergia toda, junta-se unido à PASCO, que deu a possibilidade de trazer aqui representantes de várias associações da sociedade portuguesa, privadas, este grande objetivo do MIL. Relativamente ao grande objetivo, que é a lusofonia, eu, há bocadinho, chamei a atenção, gostava de repetir, não misturar o problema da língua com o problema da cultura. As culturas são diferenciadas, as culturas têm-se influenciado umas às outras, mas há uma cultura de base moçambicana, de base angolana, de base imorense, base portuguesa, têm-se influenciado entre si. O que nos une é a língua. Agora não podemos começar a tentar novamente projetar apenas a cultura portuguesa. Isto é uma questão de cuidado. Talvez todos os presentes nesta sala não tenham essa tentação, mas é importante que isto seja salvo. Outra questão é uma questão que não foi aqui tratada, duas questões, que é a questão da geopolítica e a questão da economia. O mundo está a mudar completamente. Estamos na maior mudança histórica desde a Revolução Francesa e da Revolução Industrial. E depois a seguir, desde a Primeira Guerra Mundial e desde a Segunda Guerra Mundial. Desde 1989 até agora, temos estado, a queda do muro de Berlim e depois a inclusão da União Soviética, temos
Estado numa fase de transição para algo que vai mudar em todos os tipos de atividade da sociedade mundial. Não sabemos qual vai ser o resultado e cada vez está a mudar mais depressa. Bem, isso tem consequências graves, tem consequências muito fortes. Altera-se a hierarquia dos poderes. A Europa também. A Europa onde está Portugal, onde são as grandes culturas que dominaram o mundo durante mais de 500 anos. Entretanto, está a emergir, por exemplo, a América do Sul, está a emergir o Atlântico Sul, está a emergir a China. É neste mundo que neste mundo novo que está em construção, está a surgir, que a lusofonia tem que saber viver. O doutor Fernando Nobre dizia que era lusófono. Eu também sou lusófono. Eu nasci em Angola, a minha mulher nasceu em Angola, tenho 3 filhas, uma nasceu em Timor, a segunda nasceu em Angola e a terceira nasceu em Macau. Trabalhei ao longo da minha vida com todo o tipo de culturas, com todo o tipo de religiões, com todo o tipo de etnias. Angola, Guiné, Timor, Macau, chineses, muçulmanos, hindus, portanto, isso dá-nos esta vivência muito própria de alguém que chamou isto um passeio pelo mundo, mas que nós herdamos isso. Se herdamos isso numa família que é a minha, herdamos isso numa sociedade portuguesa e nesta sociedade da lusofonia que nós estamos a procurar concretizar e dar contexto, dar esforço. Este Congresso é a prova de que existe uma vasta sociedade civil em nações e regiões que quer aproveitar a sua geografia, a história e principalmente a língua comum para reforçar as suas relações culturais, académicas, tecnológicas e económicas. Há que assumir o passado e construir o futuro. Mas não se falou aqui na economia. E verdadeiramente esta língua comum é aquilo que facilitará muitas das relações económicas que podem vir a ser desenvolvidas. Ninguém abordou essa questão. Tudo deve ser posto ao serviço do progresso e do desenvolvimento, o que significa melhorar a economia e o nível social de todos, aproveitando as capacidades nacionais e regionais de cada um e reforçando-as com todo o tipo de sinergias que possam ser aproveitadas. É entrar perfeitamente na mundialização de todas as atividades, aproveitando a língua, as novas oportunidades e as relações históricas e recusando os pequenos mundos fechados e ainda divergentes que vão sobreviver. O crescimento em rede permite não apenas o crescimento de um, mas o crescimento de todos, de um modo que pode ser potencializado pelo efeito integrador, o que é uma verdade absoluta no Atlântico Sul. O Atlântico Sul, cujas costas se fala o português e temos países em grande crescimento económico. A sociedade civil, aqui pela primeira vez reunida, e muito dispersa, a sociedade civil são milhões de gotas que fazem o oceano e nós aqui apenas estamos algumas dezenas dessas gotas. A sociedade civil, muito dispersa, pode ser o acelerador desse movimento necessário com representantes de todos os continentes. A língua não é tudo, mas ajuda muito se o deixar. E só temos um caminho. Este caminho que foi aberto aqui pelo MIL e pela paz é um caminho que nós temos de prosseguir. Tem que haver um follow-up para isto e novas atividades. Este Congresso, sendo um grande esforço, é apenas uma pequenina gota d'água nesse longo caminho de dezenas de anos que está à nossa frente. Só gostava de acabar com o seguinte. Embora eu tenha alertado e tenha já 2 vezes citado o problema de não misturar língua com cultura, eu gostava de chamar a atenção aqui de uma situação que está a acontecer agora. Como sabem, os chineses hoje estão numa grande expansão económica, estão em toda a parte do mundo. São os chineses que estão a comprar mais empresas nos Estados Unidos, são os chineses que estão a entrar mais em África, os chineses estão praticamente a construir em toda a África. E em Angola constroem brutalmente. Há o nome de uma empresa que eu não sei de cor, mas só escrevemos no Google o nome daquela empresa, tem mais de 1 milhão de empregados, milhões, estão em Angola. Esta questão da cultura tem o seu significado, porque os chineses não precisam de nós para construir em Angola.
Só que os chineses chegaram à conclusão que nos aspectos de urbanização, de arquitetura e também de decoração, a cultura predominante em Angola era portuguesa. Portanto, são os arquitetos urbanistas, são os arquitetos de construção, que estão a trabalhar lá, engenheiros, mas muito recentemente, no princípio deste ano, no final do ano passado, foi criada aqui uma empresa luso-chinesa que comprou mais de 300 metros quadrados na Expo, uma empresa de decoração de interiores, sino-portuguesa, só para trabalhar para Angola. Portanto, esta questão também tem consequências na área cultural. Muito obrigado pela vossa atenção. É isto que eu tenho que agradecer o convite que foi feito, que era o Renato, eu sou simplesmente instituição pediatra e alfacinha. Ao contrário de todos os outros, sou genuinamente lisboeta. Como bem frisou a comissão organizadora deste primeiro congresso, sendo a língua portuguesa a quinta mais falada do mundo e projetando-se muito para além dos países da comunidade que a têm como língua oficial, impunha-se que viesse a concretizar-se uma maior relação histórico-cultural, mas também social, política e mesmo económica, tendo a língua como fator privilegiado de relação, colaboração e coesão. É por isso, e eu hoje vou referir, que é essencial a promoção do ensino da língua portuguesa por todo o mundo, mas começando bem pela infância. É um facto indesmentível que a língua portuguesa se estende a 5 continentes, pois para além dos países onde é a língua oficial, não podemos deixar de considerar o Luxemburgo, a França, a Venezuela, a África do Sul, a China, Macau, a Índia, o Comoro, o Marinho, isto sem falar já com zonas em que persiste um enorme impacto da cultura portuguesa, como acontece na Galiza ou em Malaca, no Sri Lanka. Por isso aqui estamos todos reunidos como uma verdadeira família com mais de 500 anos de existência. Eu considero que existe um pai com muitos filhos e filhas, já maiores e independentes, com as suas características próprias e a sua liberdade e autonomia, mas com indestrutíveis laços entre si. Como uma boa família que mantém as suas relações de cooperação e não de confrontação. Cabe à sociedade civil, para além do que possam realizar os governantes, promover esse desígnio estratégico, essa convergência cidadania lusófona, num horizonte a médio e longo prazo. A paz defende uma participação ativa da sociedade civil e dos cidadãos em geral, no âmbito do desenvolvimento de uma cultura de cidadania baseada em valores de justiça social e procurando sugerir soluções para questões de interesse nacional, como colaboração para aqueles que foram eleitos para governar, mas que nem sempre só por si encontram as melhores soluções. Não podemos esquecer que a sociedade civil e as suas características culturais e sociais não são idênticas em todos os países da comunidade do espaço lusófono, mas acertando a diversidade na liberdade e na fraternidade, na solidariedade e no respeito mútuo, importa basear a desejada unidade que tem como fundamento natural a língua comum. Essa língua comum deve manter-se assim. Por outro lado, e talvez por definição profissional, vou fazer uma pequena referência que não foi referida, pelo menos como eu gostaria, ao problema da saúde. E lembro que um dirigente da FAO dizia que nenhum direito a cuidados de saúde pode concretizar-se para aqueles que morrem de fome. Houve uma referência breve ao valor do fator do desporto como fator de coesão e gostaria de lembrar que já houve várias reuniões esportivas da juventude da CPLP, a última das quais em Mafra, no ano passado, organizadas por respectivos comitês olímpicos. Aliás, João Palmeiro falou da importância que vai ter, seguramente, a realização dos Jogos do Campeonato de 14 e dos Jogos de 2016. No campo da saúde, haverá sempre de procurar evitar desperdícios e rentabilizar ao máximo aquilo que a sociedade entende disponibilizar ao estabelecer as suas prioridades, já que aos meios competerá sempre agir com racionalidade, dando às pessoas o máximo dentro do possível e de acordo com uma lógica de justiça e equidade. Sendo assim, o que qualquer país poderá dar aos seus cidadãos, não esqueçamos, depende das condições económicas e das opções políticas, sem esquecer que a saúde depende de múltiplos fatores e não só apenas dos cuidados
mas também, talvez estes até nem sejam os mais importantes. A prevenção é essencial e para isso a educação e a informação são básicas, apesar de todos devem ter consciência de que são elementos fundamentais para o seu próprio estado de saúde, nomeadamente pelo seu estilo de vida. Todos conhecem os benefícios do tabaco para os pulmões, dos pesticidas para a agricultura, dos químicos na alimentação, da promiscuidade sexual para a prevenção da SIDA. E, aliás, é a própria Organização Mundial de Saúde que define como a melhor prevenção para esta última doença, não os medicamentos, mas até por ordem de eficácia, o ABC. A abstinência, o be faithful e o preservativo. Existe uma hierarquia de opções condicionadas pelos recursos existentes. E parece claro que onde se disponibilizam poucas verbas para a saúde, o mais importante pode ser a alimentação, a vacinação e o saneamento básico. E depois, progressivamente, poder-se então pensar nas altas tecnologias ou nos transplantes de órgãos, mas seria seguramente irrealista e socialmente injusto pensar nisso com fracos recursos. A evolução dos cuidados de saúde, sobretudo os denominados aspectos coletivos, de reabilitação e continuados, serão sempre proporcionais aos recursos que foram sendo disponibilizados e progredirá tanto mais quanto mais a economia progredir. A Escola Portuguesa de Medicina Tropical sempre foi uma das melhores do mundo e teve ação notável em muitas das então denominadas colónias portuguesas, mas hoje já nações independentes e de pleno direito. Acreditamos que a sua experiência deve ser aproveitada, sobretudo nos países africanos. Portugal tem neste momento um número excessivo de escolas médicas e certamente poderá canalizar muita da sua capacidade, dos seus saberes, para colaborar no desenvolvimento do ensino médico em muitos países de expressão portuguesa. Lembramos que Portugal tem cerca de 34 mil médicos para 10 milhões e Angola tem pouco mais de 1000 para 20. Isto para ser bem previsível a médio prazo o excesso de médicos em Portugal, ao mesmo tempo que se constata uma enorme carência destes profissionais da Bahia e dos países lusófonos. E este também depois de um campo de colaboração certamente desejável e mesmo fundamental, em que Portugal pode apresentar enorme valor para muitos dos países da comunidade lusófona em geral. Ficarei por aqui, congratulando pela iniciativa deste primeiro congresso, a que espero que muitos outros venham a seguir-se. Eu espero que com maior assistência, e desculpem a observação, porque merecia muito mais, e espero que outros venham a seguir-se, portanto, deixando aos restantes oradores, que aliás já não existiam, eu estava com esperança que houvesse, porque eu, de pena que eu tenho, que este congresso não merecia que tanta gente responsável tivesse faltado. Eu peço desculpa por fazer esta observação final, mas chocou-me profundamente ver quantas pessoas não respeitaram os compromissos que assumiram por estar aqui presentes. De facto, houve algumas faltas, mas é preciso sempre ver as coisas pelo lado positivo. Só assim que, apesar de tudo, conseguimos cumprir o cronograma. A esse respeito, saliento que vamos ter que dar por fim da sessão, já que na sala aqui ao lado, na sala de Portugal, irá decorrer um ensaio geral do nosso espetáculo. Portanto, o apelo a quem ainda não comprou o seu ingresso que faça, agora à saída desta sala. Pode também adquirir o ingresso para uma refeição ligeira que irá decorrer aqui no espaço da Sociedade de Geografia, no resto do chão. E, enfim, para quem não possa estar no espetáculo, que irá, uma vez mais repito e saliento, que irá congregar artistas de todo o espaço de lusofonia. Para quem não possa ter o privilégio de assistir a esse espetáculo, dizia, faço um convite para os trabalhos de amanhã, onde o dia começará com a intervenção do Secretário de Estado do Mar, o mar enquanto signo estratégico, e depois haverá várias sessões, e destaco que à tarde haverá a participação de associações da sociedade civil de todos os países e regiões do espaço lusófono, ou seja, de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, da Galiza, de Goa, de Mão e Dio, Guiné-Bissau, Macau, Malaca, de São Tomé e Timor-Leste. Fica então o convite. Obrigado.